Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as investidas do corpo governante através dos anciãos locais para continuar o processo de lavagem cerebral e emburrecimento das testemunhas. Pessoal, realmente é de dar dó a linguagem que hoje em dia tem sido utilizada pela organização. Tornou-se uma linguagem completamente chula, uma linguagem que você trata com pessoas que não têm o menor nível cultural. É isso que nós temos percebido nas revistas, é isso que nós temos percebido no dia a dia das testemunhas. Ou seja, parece que o corpo governante realmente faz parte daquele projeto comunista que a gente já conhece, de que quanto mais iletradas as pessoas, melhor para o domínio. E é isso que a gente vem percebendo com o passar do tempo. Uma outra coisa que nós vamos tratar nesse vídeo agora é a linguagem utilizada nos discursos e também pelos anciãos. Nós temos um pequeno vídeo, que ao que me parece é um representante de Betel, quem está falando pelo tom de linguagem, não é, pela citação dele, me parece ser um representante de Betel ou um ancião daquela região. E depois nós vamos ver também a fala de um ancião, tá, que enviou no grupo da congregação. Ou seja, essa congregação, ela vem sendo bombardeada por mensagens como esta, porque as duas mensagens foram para a congregação, tá? Uma outra coisa que eu quero também apresentar a vocês nesse vídeo é que, embora a organização sempre prezou muito o serviço de pioneiro, hoje nós percebemos que o número de horas para pioneiro regular caiu. Agora é apenas 70 horas. E o que é que nós percebemos? Por que isso? Porque eles viram que o pessoal não está aguentando, gente. Eles viram que o pessoal está desistindo do trabalho de pioneiro. Sempre falando os mesmos auges. Você sabia que quando um pioneiro deixa de ser pioneiro, ele não deixa de ser contado como pioneiro? Não. Ele não deixa de ser contado porque existe uma perspectiva de que ele volte. Então imagine, sai, volta, ia ficar muito variado, né? Então eles não mexem no número. Aliás, eles sempre acrescentam os que entram. É por isso que você sempre vê auges. Mas muita gente saindo do serviço de pioneiro devido à carga de 90 horas, eles fizeram o ajuste para 70 horas, né? Facilitaram a vida conforme Faraó não fez, não é? Olha, Moisés, você quer que a gente liberte o povo? Pois eu não vou libertar. Muito pelo contrário, agora eles não vão ter nem palha, eles mesmos vão ter que procurar a palha deles. É exatamente, o corpo governante foi melhorzinho do que o faraó. Resolveu reduzir o número de horas. E para pioneiro auxiliar, melhorou mais ainda, que eram 60 horas, agora caiu para 50 e até 30 você pode fazer. Você pode escolher a modalidade. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo se comprometer com aquilo que o corpo governante almeja, que é deixar a pessoa tão ocupada o tempo inteiro. Então, antes que, abre aspas, os supostos auges caiam, eles afrouxaram as regras para que as pessoas pudessem se enquadrar. Porém, o discurso não é o mesmo. O discurso não é o mesmo. No discurso, é chicote no lombo do pessoal. Bom, eu vou colocar para vocês agora, então, e esse discurso do irmão de Betel, a gente vai comentar, tá bom? Devagarzinho, é um trecho rápido aí, de mais ou menos uns 3 minutos. É um trechinho rápido de uns 3 minutos, e a gente vai comentando, apresentando para você o processo de lavagem cerebral, tá legal? Então, quero que você preste bastante atenção, né? Eu vou diminuir um pedacinho aqui, para a gente conseguir prestar bastante atenção aí. Bom, vamos lá então. Cadê a fala do irmão de Betel? Tá aqui, ó. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer e depois eu vou fazendo os comentários, tá bom? Pra gente obedecer, inclusive, as coisas que estão vindo, porque a gente espera muito o fim. Mas se eu falasse hoje pra você, gente, o fim foi agendado. Amanhã às 3 começa. Às 3, hein? Vai pegar o dia da família em Betel. Mas amanhã às 3. Você, qual seria a sua situação hoje? Você fala, isso mesmo, vem, fim. 3 horas, marcado.
Ou você... Às 3 não dá. Até lá eu também tenho coisa para resolver. Bom, primeiro ponto que nós precisamos entender. Uma testemunha de Jeová, ele não entende a salvação pela graça. Ele não entende o que nos diz a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Aliás, quem me acompanha já está cansado de ouvir eu ler esse texto. Ele não conhece o que a Bíblia nos diz, que por esta graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. É o que está escrito aqui, ó. Pois pela graça que sois salvos por meio da fé. Então não é por meio das obras. Ou seja, não tem como você se preparar para o fim. Não existe como. O apóstolo Pedro, ele diz assim, que nós devemos estar prontos a qualquer momento. Como é que uma pessoa está pronta para o fim? Essa pessoa, ela está pronta para o fim a partir do momento que ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Então imagine, gente, como o ensino das testemunhas de Jeová é um ensino maluco, que visa apenas colocar cabresto nas pessoas. Imagine se Deus tivesse que ficar tirando o seu nome da lista de salvação toda vez que você tem um problema. Ou o fim vem amanhã e eu não estou preparado. Por que eu não estou preparado? Ai, porque eu cometi um pecado hoje, então eu não estou preparado. Como se o tempo fosse a solução do problema. Quer dizer, eles não conseguem focalizar que a solução dos problemas humanos está no sacrifício de Jesus. Então notem que esse orador, ele já começa colocando na cabeça das TJs a salvação pelas obras. Ou seja, para você estar preparado para o fim, você tem que estar fazendo bastante na organização. Presta atenção, vamos continuar. Vamos continuar ouvindo os absurdos desse orador de Betel. Vamos lá. Você hoje se considera pronto? Olha, é difícil demais alguém dizer, eu estou pronto, que vem o fim. Percebe? Uma testemunha de Jeová não tem certeza da salvação dele. Você hoje se considera pronto? Ou seja, você como testemunha de Jeová vai ter que puxar a carroça do corpo governante até o seu último suspiro. Estar pronto para o corpo governante significa você trabalhar até morrer. Aí você está pronto. Isso é estar pronto para eles. Vejam que colocam fardos pesados nos ombros de outros, mas eles mesmos não estão dispostos a mover com um dedo. Presta atenção nisso. Você nunca está pronto. Claro que não. Eles vivem a colocar fardos nas costas das pessoas. Ser testemunha de Jeová não é difícil porque você tem que viver segundo as normas da Bíblia. Não. Viver segundo as normas da Bíblia, todos podem viver. Os cristãos em geral vivem segundo as normas da Bíblia. Embora todos nós sejamos pecadores. Mas o que é viver e estar pronto para uma testemunha de Jeová? Estar pronto para uma testemunha de Jeová significa você cumprir as regras, as normas do corpo governante. Todas elas. Por exemplo, nós temos uma revista A Sentinela, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, onde eles falam que não basta você obedecer parcialmente. Você tem que obedecer tudo que o corpo governante coloca para você. A tônica desse rapaz é exatamente essa. E eu quero que vocês prestem atenção para onde esse negócio vai. A gente nunca deve achar que está fazendo 100% a vontade de Jeová, porque nós não estamos. Percebe? A gente nunca deve achar que estamos fazendo 100% a vontade de Jeová, porque nós não estamos. Eles colocam Jeová como se fosse um ídolo. Pessoal, deixa eu desmistificar isso para vocês. Fazer a vontade de Jeová, ninguém faz, pessoal. Coloca isso na cabeça de vocês. Quem fez a vontade de Jeová foi apenas Jesus. Eis aqui vim para fazer a tua vontade, ó Deus.
Qual que é a vontade de Jeová? A vontade de Jeová é que toda sorte de homens sejam salvos. Então quem pode fazer a vontade de Jeová é só o próprio Senhor Jesus e o próprio Jeová que pode cumprir a sua vontade. Mas eles colocam a vontade de Jeová como sendo as regras da organização. Isso para eles é a vontade de Jeová. Notem que interessante isso, pessoal, né? A vontade de Jeová para eles é quando você está fazendo aquilo que a organização quer. Isso para eles é a vontade de Jeová. Então uma pessoa nunca está pronta, a pessoa nunca está fazendo a vontade de Jeová 100%. Mas é claro que não. Os israelitas, por exemplo, eles não conseguiam guardar a lei. Porque a lei, Paulo diz, a lei é perfeita, justa e boa. Estou citando Romanos 7. Mas eu sou pecador vendido para o pecado, então eu não consigo cumprir a lei. A lei era a vontade de Jeová para Jesus. Então nenhum de nós consegue nem conseguirá cumprir a vontade de Jeová 100%. Nenhum de nós consegue ou conseguirá andar nos padrões de Jeová 100%, porque a diferença é diametral. Nós somos pecadores e Jeová é santo, é perfeito. Então o máximo que nós podemos fazer é tentar seguir as orientações de Deus na Bíblia. Tentar seguir as orientações de Deus na Bíblia. Isso é o que compete ao cristão. Mas esse lance de vontade de Jeová nada mais é do que uma linguagem disfarçada para você trabalhar mais para o corpo governante. É só isso. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Aproveite. A gente não sabe se vem amanhã às 3, e se vier, vão dizer que eu sou profeta, mas não sei, eu não estou sabendo de nada. Mas digamos que não vem amanhã às 3. Que tal você aproveitar o dia de amanhã, e segunda, e terça, e enquanto não vier, desenvolver sabedoria cada vez mais para quando vier o fim. Sabe por quê? Porque quando o fim vier, e nós queremos muito que venha, lembra-se que depois do fim vem o milênio. Às vezes a gente imagina, vem o Armagedon, novo mundo. Vem o milênio. Por exemplo, hoje, será que eu tenho dificuldade de aceitar a orientação dos anciãos? Percebam que agora começa em si o processo de lavagem cerebral. E eu quero que vocês deem uma olhada na fala desse rapaz e comparem com os meus vídeos, onde eu trato de Armagedon e onde eu trato de milênio. Ele vai falar uma coisa muito parecida com o que eu falo, só que ele vai falar disfarçado. Eu falo porque está na Bíblia. E ele vai falar porque eles sabem que é assim que acontecerá, só que uma testemunha, ele não pode ter a certeza que eu passo para vocês aqui. Presta atenção que interessante. Então agora ele vai passar para o momento em que o momento agora é de aceitar orientações. Presta atenção nisso. Veja só que interessante. Vem o milênio. Por exemplo, hoje, será que eu tenho dificuldade de aceitar a orientação dos anciãos? Nada a ver o que ele falou. Onde já se viu? Não tem nenhum sentido. Ou aquele esclarecimento ali da Bíblia está errado. O certo é outra coisa. Agora vamos lá pensar. No Armagedon, o que vai ser destruído? Vamos parar um pouquinho aqui sobre essa questão do entendimento da Bíblia, né? Eu tenho dificuldade de aceitar a opinião dos anciãos. Presta bem atenção nessa frase dele, que eu agora vou desmontar completamente esse mito que ele colocou, tá bom? Vamos lá. Falou. Onde já se viu? Não tem nenhum sentido. Ou aquele esclarecimento ali da Bíblia está errado. O certo é outra coisa. Vamos lá então. Durante toda a história da organização, já foram mais de 340 mudanças de doutrinas. 340. Você já imaginou as pessoas que morreram com as doutrinas erradas que aprenderam da Torre de Vigia e não podiam questionar? Já parou para pensar nisso? Vejam, eles exigem obediência cega. Por exemplo, quantas pessoas morreram, e não precisa nem eu ficar falando muito disso, quantas pessoas morreram, e eu trato profundamente disso, no nosso livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. No capítulo que eu falo que um falso evangelho mata.
E eu trato aqui sobre a questão dos transplantes de órgãos, que de 1980, retroagindo até 68, portanto 12 anos, a Sociedade Torre de Vigia não permitia que as pessoas pudessem ter um transplante de órgãos, diziam que era canibalismo. Agora, depois de 12 anos, várias pessoas morreram. A Sociedade Torre de Vigia teve uma nova luz no entendimento. E aquelas pessoas que questionaram o entendimento da Sociedade Torre de Vigia, que viram seus parentes morrerem nas mesas de cirurgia, e aquelas pessoas que viram seus parentes à míngua, perdendo a vida, porque não podiam transplantar um órgão. E essas pessoas não podiam questionar, elas tinham que obedecer. Mas obedecer a quem? A Jeová? Ou estavam obedecendo uma norma humana? Percebam que eles insistem que você continue obedecendo normas humanas. Nós ouvimos aqui ontem uma lenda urbana de uma moça que o superintendente de circuito disse para ela, numa reunião de pioneiros, que agora está excelente, porque agora eles podem beber água, eles podem usar banheiro próprio, eles não precisam pegar o sol quente. Mas desde quando? Desde quando era isso que uma organização ensinava? Por exemplo, teve uma irmã que me enviou hoje uma mensagem exatamente sobre isso. Ao apresentar para mim, e eu apresento para vocês, o que a Sociedade Torre de Vigia, ela realmente não consegue fazer com que pessoas inteligentes aceitem o seu modo de vida, ou seu ponto de vista. Olha só, a irmã nos diz, eu vi no canal JWR em que a irmãzinha repete a fala do superintendente de circuito sobre as vantagens do campofone. Ficar na sombra, tomar água, beber café, fazer uma pausa. Só que tem alguma incongruência aí. Porque na última reunião anual, o representante disse que a prova que as TJs tinham a verdadeira alegria de Espírito Santo e os outros não era facilmente colocada à prova quando se estava fazendo o campo sob um calor torrencial. As TJs teriam prazer em sofrer tal calor, em sofrer tal privacidade. Mas agora tudo mudou. Como eles se contradizem? Assinado Joana. Eu quero agradecer à irmã Joana, que colabora com o Paulo Sávio sempre. Grande abraço também ao Paulo Sávio. Então, pessoal, olha só que coisa interessante. A obediência, ela é de acordo com aquilo que o corpo governante diz. Não é de acordo com a palavra de Deus. Então agora ele vai investir nessa questão de obediência. Presta atenção, vamos lá. Agora vamos lá pensar. No Armagedon, o que vai ser destruído? Sistema financeiro, sistema comercial, sistema político. Presta atenção. No Armagedon, o que vai ser destruído? Comércio, política e religião. Agora, presta atenção. Presta atenção. O que ele vai dizer? Presta atenção. E o mundo está sem administração. Começou o milênio. Quem que vai estar na administração? O mundo está sem administração. Começou o milênio. Quem que vai estar na administração? Bom, se vocês já assistiram meu vídeo Milênio, tem um deles que inclusive eu digo que Jesus vai administrar o milênio a partir de Jerusalém e que todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, isso que eu estou falando é bíblico, mas vejam como eles pegam para eles. E aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que tiveram seus corpos transformados no arrebatamento, juntamente com todos os santos do Antigo Testamento que aqui estarão durante o milênio, esses administrarão a terra. Eu, inclusive, cito, está em pregações minhas também, que quando nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, pouco antes do milênio, Jesus vai designar a cada um daqueles da sua igreja e dar-lhes o galardão, que será a administração política do mundo. Isso é o que a Bíblia ensina, é o que eu tenho ensinado. E
Esses administradores políticos debaixo da regência de Jesus estarão administrando quem? De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 1, o diabo será preso e nós estaremos administrando todas as nações nos 4 cantos da terra. Então a administração política, ela vai continuar. Mas olha para quem a torre de vigia quer dar administração política. Presta atenção aí. Vamos lá, vamos ouvir que agora é de dar risada. E o mundo está sem administração. Começou o milênio. Quem que vai estar na administração? Você já pensou se no milênio você for ter que estar de frente, diante desse ancião, que você achava que estava errado, e ele vai te dar orientação de administração, inclusive. Como é que ele faz? Ai, meu pai eterno. Como TJ é infantil. Quer dizer, na cabeça deles, 99,9% da humanidade vai morrer, e esses 99,99% de analfabetos que hoje estão machucando o povo, serão eles que vão fazer a administração no milênio. Mas não terminou a voz dele não, presta atenção, tem que ouvir de novo. Como diz o João Kleber, vamos rir, vamos rir, vamos rir, presta atenção, veja só que coisa. Como diz o Tenório, que coça! De administração, inclusive. Olha, aqui é melhor vocês morarem ali naquela região. Foi desenvolvido aqui um grupo, o grupo vai decidir onde cada um pode morar. Será que nós vamos aceitar fácil isso? É hoje, não é... Percebam que ele sabe que ele está contando uma mentira tão cabeluda que ele engole seco. Ele sabe que ele não acredita nisso que ele está falando. Dá uma olhada que ele engole seco, ó. Presta atenção. Preste atenção nisso, preste atenção para você entender a história. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe que ele não crê nisso. Mas ele precisa pôr o gado dentro do curral. Precisa pôr o gado dentro do curral. Preste atenção. O grupo vai decidir onde cada um pode morar. Será que nós vamos aceitar fácil isso? É hoje, não é... Percebeu? Antes do é hoje, ó. Presta atenção. Pode morar. Será que nós vamos aceitar fácil isso? É hoje, não é lá. É hoje que eu e você... Não tem importância, veio uma orientação diferente. Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Veio uma orientação diferente, Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Então vou aproveitar e vou desfazer esse mito. Bom, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta pelo próprio Senhor Jesus com o derramamento do Espírito Santo. Então ele sempre administrou a igreja. Quando ele andou pelo meio dos candelabros e disse que tinha as estrelas nas mãos, ele estava se referindo à igreja dele. Que a Torre de Vigia entende isso. Só que para eles a igreja dele surgiu em 1919, né? Com aquele pessoalzinho que eles dizem que é o escravo fiel e prudente hoje. Muito bem. Aí o que acontece? Como que nós podemos entender essa fala dele? Se tem alguma coisa errada, Jeová e Jesus estão andando pela igreja. Então, peraí. Então, por que Jeová não corrigiu lá no começo da igreja católica, que é a sequência da pregação dos apóstolos? Sabe? Por que Jeová não corrigiu? Percebam que esse argumento deles é furado. Isso nada mais é do que um argumento para você poder aceitar tudo que vem deles. Porque se Jeová fosse mexer no sistema religioso, se Jeová tivesse que corrigir alguma coisa no sistema religioso, se Jeová estivesse lidando com um grupo religioso, Jeová estaria lidando com a igreja católica, que é a sequência dos apóstolos. É só estudar a história da igreja. Então, Jeová não lidou nem com a igreja católica, não lidou com a igreja protestante, não lida com as testemunhas de Jeová. A igreja do Senhor Jesus, ela é universal e é composta por pessoas. E Jesus caminha misticamente no meio desta igreja, porque ele conhece cada um dos que são seus e ele orienta cada um daqueles que ele levantou para ajudar a orientar outros, porque isso daí é impossível não ter. Tem pessoas que Jesus concedeu o dom de ensino e estão ensinando na igreja dele.
não necessariamente numa placa, mas muitas vezes aqui pela internet. Então percebam que Jesus, ele anda na igreja. Agora, as minhas opiniões, elas são opiniões de um homem. Opiniões que podem estar erradas. As opiniões de qualquer outro irmão são opiniões. Mas vejam que eles colocam essas opiniões humanas, indicando que você tem que aceitá-las. Porque é Jesus e Jeová que vão corrigir. Isso é outro mito, é outra mentira. Preste atenção no raciocínio completo. Não é lá, é hoje que eu e você, não tem importância, veio uma orientação diferente, Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. Então pronto. Se o Papa estava errado, ele é que vai se ver com isso. O católico tem que obedecer. Se o pastor está errado, é ele que vai se ver com isso. O crente tem que obedecer. Por que essa regra só vale para a Sociedade Torre de Vigia? Hello, TJ, que está me assistindo, deu para você entender o princípio? Deu para você entender isso? O que o corpo governante faz com esse tipo de discurso? É mais ou menos, porque ele vai sempre apontando para o fim, para o fim, para o fim. Talvez vocês já assistiram, uma vez eu estava assistindo um desenho do Pica-Pau, e é muito engraçado, porque o Pica-Pau, ele põe um cavalo para trabalhar para ele, e o que ele faz? Ele pega uma vara de pescar, ele amarra uma espiga de milho na vara e coloca lá na frente do cavalo. Então o cavalo vai andando, olhando a espiga de milho o tempo inteiro, e o Pica-Pau vai lá, sempre com aquela esperteza dele, cantando tal, e tirando uma do cavalo que está sempre atrás da espiga de milho. Assim o corpo governante faz com as TJs nos discursos desse. É porque o fim está ali na frente, o fim está ali na frente. Enquanto isso, ó, chicote no lombo do TJ, que está sempre com medo do fim. Assim como o cavalo está sempre com medo de perder a espiga de milho. Então ele vai continuando puxando o Pica-Pau. E cada TJ continua puxando os 8 membros do corpo governante porque tem medo de perder a vida eterna. Por que tem medo de perder a vida eterna? Porque não aprenderam ainda que a salvação não é por obras, que a salvação é pela graça e que a salvação já foi efetuada. Ela não vai ser efetuada mais. A salvação já foi efetuada. O corpo governante é tão desonesto que lá no livro de Filipenses, ele diz que você tem que persistir em procurar produzir a sua própria salvação. Veja, ele diz que você tem que produzir a sua própria salvação. Percebam que coisa interessante, não é? Quando a palavra de Deus, ela não diz que você deve produzir nada. Você tem que perseverar na sua própria salvação, com temor e tremor. Perseverar na sua salvação. Bom, vamos continuar ouvindo aí o processo de lavagem cerebral. É isso que a gente tem que fazer para estar preparado lá na frente. Olá, meus irmãos. É isso que a gente tem que fazer para estar preparado lá na frente. Vamos só terminar de ouvir, que aí eu vou entrar agora com... Depois de enviar esse trecho desse discurso, aí o ancião entrou com o chicote. Presta atenção, só nesse Foi trecho. desenvolvido aqui um grupo, o grupo vai decidir onde cada um pode morar. Será que nós vamos aceitar fácil isso? É hoje, não é lá. É hoje que eu e você, não tem importância, veio uma orientação diferente, Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. É isso que a gente tem que fazer para estar preparado lá na frente. Perceba então que interessante isso, pessoal. Olha só que coisa de louco, como diz o Ratinho. Não importa se os anciãos estão errados, isso é a maior abertura para esses anciãos continuarem nessa loucura que eles estão, de perseguir, de machucar, de se acharem semideuses. Não importa se os anciãos estão errados. Bom, se não importa se os anciãos estão errados, então não importa que você, que é testemunha, também está errado. Por que os anciãos vão se ver com Jeová e você não? Quer dizer, quem são os seus mediadores? Então são os anciãos? Você tem que se ver com os anciãos. E os anciãos se veem com Jeová e com Jesus. Pessoal, percebam
que o corpo governante, ele coloca uma doutrina, além de tudo, satânica, onde eles se colocam como mediadores entre você e Jesus. Quer dizer, se eles estiverem errados, eles têm carta branca, eles têm alvará, eles vão se ver com Jesus. Mas se você ficar reclamando, você vai se ver com quem? Pessoal, pelo amor de Deus, já está na hora de despertardes do vosso sono. Já está na hora de despertardes. Alguém me perguntou qual é o texto sobre a salvação. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo e vou ler também aqui na tradução Almeida. Vamos dar uma olhada, é Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dá uma olhada como a organização, ela coloca as coisas de uma maneira para o TJ ficar igual aquele cavalo andando atrás da espiga de milho. Filipenses 2,12, na tradução do Novo Mundo está escrito: portanto, meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não somente durante a minha presença, porém com muito mais prontidão agora durante a minha ausência, persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Vejam, aqui na Bíblia, a tradução do Novo Mundo, eles inseriram a falsa doutrina de que você produz a sua salvação. Mas uma Bíblia de verdade diz assim: mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai ou trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Percebam que você não tem que produzir nada. Você não tem que produzir nada. Você tem que estar efetivo, você tem que estar vivo, você tem que demonstrar obras de salvo. Só isso e nada mais. Bom, uma vez que nós já terminamos de dar uma olhadinha nessa parte, vamos ver agora o áudio do ancião colocando cabresto no povo. Presta atenção aí. Deixa eu aproveitar e lembrar aí, ó. Tá aí o cafezinho francês. Aproveita, se inscreve aí nesse canal, que é de uma parceira nossa que está lá na França, tá bom? E aliás, olha, gente, é muito legal porque você se inscrevendo lá, você fica inclusive sabendo de informações lá do continente europeu, tá bom? Aproveita. Isso é muito legal. Vamos pra frente. Vamos ouvir agora o ancião. É assim, esse ancião mandou essa mensagem desse cidadão e depois ele aproveitou a deixa para mandar essa. Presta atenção. Olá, meus irmãos. Boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Irmãos, aquela parte ontem não deu para abranger mais pontos, porque como o tempo é muito curto, até passou 50 segundos. Eu não queria que tivesse passado nada, sabe? Mas para falar aquilo que falei, não teve como evitar. É porque eu queria deixar bem claro para todos nós, né? Que nós temos que aproveitar bem esse mês de novembro, 30 ou 50 horas para sair de pioneiro, para nós fazer uma ótima divulgação do reino, participar o máximo possível dos irmãos. Seria um ponto excelente se toda a congregação que tiver em condições, no caso os irmãos aqui da congregação Esplanada, sair como pioneiro auxiliar. Ou faz 30 ou faz 50. Se os irmãos colocarem no grupo conforme eu falei ontem, irmãos, para mim, eu poderia sair de pioneiro, mas eu conseguiria fazer minhas atividades se eu trabalhasse à noitinha. Nós fazemos um grupo só à noitinha, todo dia na semana. Aí ajeitamos uma pessoa para fazer a consideração, para sair. Então, se a pessoa falar assim, não, mas para mim não dá à noitinha, mas para mim dá à tarde. Nós fazemos à tarde. Vamos fazer do assunto um assunto de oração com Jeová e vamos fazer a nossa parte para nós fazer esse trabalho. Nós estamos vivendo no finalzinho desse sistema.
Tem muita pessoa aí fora que está ansioso para saber que a vida dele é importante. Pensa nisso com carinho e coloca no grupo aqueles irmãos que quiserem alguma coisa diferente, tá bom? Que Jeová continue cuidando de todos nós, né, irmãos? Um abraço, viu? Fique com Jeová. Pronto, tá aí. Então, logo depois, né, o ancião, ele manda esse áudio para a congregação, ou seja, você nunca está pronto para servir a Jeová, você nunca está pronto para fazer a vontade de Jeová, e vamos agora colocar o milho lá na frente, conforme ele cita, o fim está próximo, né? O fim está próximo e vocês têm que trabalhar como escravos, não para Jeová, mas para homens.